Paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha, para que mais pessoas possam compartilhar esse vídeo. Amém? Vamos para a lição de número 4. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Betel. O título é Os Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, Homens e Mulheres que permanecem fiéis a Deus diante as circunstâncias da vida. Hoje nós vamos falar de uma mulher, né? Mais uma personagem da Bíblia. E hoje nós vamos ter a lição de número 5, que vai ser ministrada dia 2 de novembro de 2025. O título é Ruth, Lições de Lealdade, o Caminho da Redenção. Nós temos aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Texto áureo. Disse-lhe, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:17. Verdade aplicada. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. O objetivo da lição: primeiro, conhecer a origem de Ruth; segundo, reconhecer o valor da fidelidade; e terceiro, ressaltar que Deus levanta remidores. Textos de referência: Ruth do 1 ao 18, Ruth 1:14, Ruth capítulo 1 do 14 ao versículo 18. 14. Então levantaram-se a voz e tornaram a chorar. E órfão beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde tu queres que fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. Há outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois que todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Glórias a Deus. Então nós vamos aqui o esboço da nossa lição. A introdução, a origem de Ruth. Ponto 2. Ruth foi recompensada pela sua fidelidade. E ponto 3. O remidor. Nós vamos ter aqui um ponto e 3 subtópicos. O primeiro vai falar origem de Ruth. 1.1. Ruth, a companheira. 1.2. Uma história de amizade. E 1.3. O início da história. Nós vamos aqui falar um pouco da introdução e vamos trabalhar um pouco desse texto, né? Ruth, nora de Noemi, era uma mulher decidida e destemida, firme em suas escolhas. Apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor a Deus do povo de Israel fez com que ela tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com que se casou. Com isso passou a fazer parte da genealogia de Cristo, ao gerar Obed, avô de Davi. Então nós vamos entender aqui, igreja, que Ruth e a nora Noemi era uma mulher decidida. Nós vamos ver aqui que Ruth é uma mulher de decisão e destemida, firme
em suas escolhas, apesar de viuvez, né? Nós vamos ver muitas mulheres viúvas na Bíblia, que Deus honrou essas mulheres, ela seguiu fiel e a Noemi, de quem era companheira. Nós vamos ver que Ruth era companheira na adversidade, né? E amiga. Seu temor a Deus, ela era uma mulher que teme ao Senhor. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Glória a Deus. Seu temor a Deus, do povo de Israel, fez com que ela tivesse uma nova vida ao lado de Boaz. E ela se casou com Boaz. Com isso, ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo, ao gerar Obed, avô de Davi. Então nós vamos tratar um pouquinho, eu vou estar aqui trazendo esse ponto 1, que é a origem de Ruth. Vamos lá. Mulher moabita. Ruth desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos, porque o rei Eglon invadiu e subjugou grande parte do território de Israel durante 18 anos. Está em Juízes 3, 12 e o 14. Depois disso, Moabe foi subjugado por Israel por 80 anos. Juízes 3, 28 e o 30. Essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter a Deus de Israel. Nós vamos falar um pouco aqui desse livro tão maravilhoso de Ruth, né? O livro de Ruth, ele contém, são 4 capítulos, né? E 85 versículos. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, quem escreveu esse livro foi Samuel. Nós vamos ver ali que esse livro ele faz um intercâmbio com o livro de Juízes, né? Nós vamos ver que, vamos ler aqui, olha o que estava acontecendo no período dos Juízes. Juízes 21, 25. Ele faz um link, né? O livro de Ruth, ele faz um link com o livro de Juízes. Olha o que estava acontecendo no tempo dos Juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha a situação que estava esse povo. Então foi um tempo que o povo de Israel sofreu muito. Então nós vamos entender aqui, depois do contexto, que aparentemente essa família está em desobediência a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o capítulo número 1 de Ruth para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Vocês viram que eu li no 25 o que estava acontecendo já nesse período. Pelo que um homem de Belém de Judá. Nós vamos entender que Belém significa a casa do pão. Belém tem uma promessa, aleluia. Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe aqui representa o mundo. Belém representa a casa do pão. E Moabe representa o mundo. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Um era o nome deste homem, Elimeleque. O nome dele era Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha o 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, dos quais, ou 4, tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Olha o 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada, dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo
dando-lhe pão. Olha que interessante isso, né? Nós vamos ver que Elimeleque, o nome do marido de Noemi, em hebraico significa Deus é meu rei. Mas nós vamos ver aqui que Deus não era o rei dele. Porque nós vamos perceber que ele tomou uma decisão. Ele estava em Belém, na casa de pão. Ele sai da terra prometida, da terra que tinha uma promessa, para ir para o Moabe, para ir para o mundo. Então já tem uma aplicação aqui nesse texto. Não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus. Nós vamos ver que o momento aqui é crise. Estava faltando pão na casa do pão. Muitas crises nós podemos passar, mas nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Então Elimeleque significa Deus é meu rei, mas na verdade Deus não era o rei dele. Se casou com uma mulher chamada Noemi. A mulher dele chamava Noemi. Significa no hebraico agradável, linda. E ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa fraco ou doente. Aparentemente parece que esse parto não foi muito, né? Foi um parto meio difícil. Malom casou com Ruth. Ruth significa amizade. Ruth é interessante, né? Significa amizade. Quilion significa definhando. Olha a situação já. Casou com Orfa, que significa, sabe, segundo alguns estudiosos, significa pescoço duro. E nós vamos ver que houve fome na terra de Belém. Belém significa casa do pão, que eu trouxe aqui para a igreja. Segundo alguns estudiosos, essa família estava em desobediência a Deus. Foi o que eu disse, na crise, não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus. Amém? Agora eu quero trazer aqui para a igreja, na tipologia, uma tipologia, né? Nós vamos perceber que na simbologia Ruth significa amizade. Lembra que a Bíblia vai nos dizer que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira, desobedientes. Mas através da morte e ressurreição de Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. A reconciliação, aleluia, através de Jesus Cristo. Nós vamos ver, Ruth significa a igreja de Cristo, né? Ruth significa a igreja. Não temos direito, aleluia, mas Deus nos deu esse direito. Noemi significa Israel. Boaz é um tipo de Cristo. Nós vamos aprender que ele é o resgatador, é o remidor. Então é muito interessante essa tipologia, né? Ruth vai significar a igreja. Noemi, Israel. E Boaz é o nosso remidor, é o parente, né? Então, na crise, meu irmão, consulte ao Senhor. Consulte ao Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos aqui tratar a origem de Ruth, como eu já li. Era uma mulher moabita, como eu mesmo disse. Eles eram povos inimigos de Deus. Desempenhou um papel muito importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E aqui Ruth 1.1, a companheira. Ruth é um nome moabita, que significa amizade. Companheira, ela se casou com um israelita que vivia em Moabe. Malom, Ruth 4.10, filho de Elimeleque e Noemi. Ruth 1.1.2, que já era viúva de Elimeleque. Porém, Malom morreu também o seu irmão Quilion, casando com Orfa. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para a cidade de Belém. E Ruth acompanhou. Foi o que a gente estava lendo aqui.
que de repente Noemi, ela ouve que o Senhor tinha visitado Belém. Eles estavam na terra do pão, devido a uma crise. Elimeleque tomou a decisão em ir a Moabe, e nós vemos o que aconteceu. Toda escolha ela tem consequência. Nós vamos lá, vamos avançar 1.2. Uma história de amizade. Uma história sucinta, que coube em apenas 4 capítulos, mas cheia de amor e amizade. Providência divina, perfeita harmonia, que traz ensinamentos ainda nos dias de hoje. O livro vai direto ao assunto, sem rodeios ou atalhos, ao tratar do relacionamento de 2 mulheres, sogra e nora, no contexto de adversidades. Elas se uniram dentro de uma perspectiva de Deus, e Ruth se apegou firmemente a Noemi e ao seu Deus. Ruth 1:16. Nós vamos ver, eu ouvi um grande estudioso falando, e eu gostei muito do que ele disse, que a nossa vida é como um ônibus. Pessoas vão entrar na nossa vida e pessoas vão sair da nossa vida. Nós vamos ver que Noemi, ela estava com Ruth, e Ruth, aleluia, se apegou a ela. Então, vai falar de uma amizade, vai falar de amor, uma mulher amável. Noemi se chamava, o nome Noemi significa amável, linda. E depois nós vamos perceber que ela deixou a amargura entrar no seu coração. Glória a Deus. 1.3. O início da história. Na época dos juízes, houve fome em Belém, de Judá. Elimeleque então foi com a sua família para Moabe. Lá os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Lembra que Deus disse para os filhos de Israel: não julgo desigual, não poderia casar com mulheres moabitas. E eles se casaram. Mais tarde morreram Elimeleque e os seus filhos, deixando Noemi e suas 2 noras viúvas. Ao ouvir que Deus havia abençoado a sua terra e o seu povo com alimento, Noemi decidiu voltar a Belém de Judá. Ruth 1:6. Órfão, preferiu voltar para sua família, mas Ruth seguiu com Noemi. Ruth 1:16. Foi o que eu disse. Deus vai colocar pessoas na sua vida e Deus vai tirar pessoas da sua vida. Quando Deus tirar, pense que é providência de Deus. Essas pessoas que Deus está tirando, se é Deus, Deus está até trazendo um livramento para você, mas Deus vai colocar pessoas na sua vida como Ruth, que vai te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos perceber que elas tinham que ficar na terra. E aí nós vamos perceber quem era Moabe. Nós vamos perceber que Moabe, lembra? Esse povo, eles nasceram do incesto de Ló e suas 2 filhas. Os moabitas eram inimigos de Israel. Nós vamos ver aqui, vamos lá, Deuteronômio, olha por que eles estavam passando isso. Olha o que Deus disse para o povo. Em Deuteronômio 7, 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ler lá. 7, 3 e 4. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Olha o 4. Pois fariam-se desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha a recomendação do Senhor. E a ira do Senhor, olha a ira do Senhor, se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha a ordenança de Deus. Então Deus já tinha falado, né? Então Deus já tinha alertado. Não era para casar com mulheres moabitas. Glórias a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha o ponto 2. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Ruth preferiu seguir com Noemi, confiando também no Deus de Israel.
Olha a declaração de fé de Ruth. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Ao chegar em Belém, ela precisava apanhar espigas após os segadores para se alimentarem. Sua fidelidade lhe rendeu recompensa e honra diante de Deus. Essa declaração de fé aqui de Ruth, ela é muito poderosa. Ela vai fazer aqui uma decisão. Aqui ela vai falar, o seu povo é o meu povo. Aleluia. Ela está aqui confessando Deus como seu Senhor. 2.1. A bênção na lealdade. A lealdade de Ruth a Noemi é um bom exemplo do amor fraternal e da devoção próxima. A história das duas se desenrola num contexto de perda e dificuldade, destacando a força, um vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo, baseado em amor e respeito. A lealdade de Ruth não foi motivada por obrigação ou pela expectativa de recompensa imediata, mas por um amor genuíno e altruísta. Ela escolheu compartilhar o destino de Noemi, abraçando tanto as suas dificuldades quanto a sua fé. Maravilhoso, né? Nós vamos ver. Segunda lição. Na crise, examine o seu coração e reconheça os seus pecados. Mais uma lição. Na crise, cuidado com a amargura. Nós não podemos ficar amargurados na crise. Mais uma lição. Na crise, veja a mão de Deus. Aleluia. Essa crise tem um tempo determinado para acabar, em nome de Jesus. Fidelidade na amargura. Ruth foi fiel a Noemi, não só como as coisas estavam muito bem, porque uma coisa é você, uma pessoa estar do seu lado quando tudo vai bem. Mas aqui Ruth, ela foi fiel a Noemi quando estava dando tudo errado. Olha o caráter de Ruth. Fiel quando tudo estava dando errado. Porque você, para ter um amigo, para se sair para um cinema, para ir para uma churrascaria, para ir para uma viagem, você encontra. Mas você encontrar um amigo para adoração, aí é difícil. E nós vamos ver que Ruth, ela foi fiel. Ruth estava lá. Quando tudo estava dando errado, ela estava lá. Amigos se conhecem na crise. Você quer conhecer um amigo de verdade? É na crise que você vai conhecer. Aqui ela estava passando por uma crise. E Ruth foi fiel a Noemi. Lembra do filho pródigo? Na crise todos abandonaram ele. Todos abandonaram. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Para a amargura, Deus preparou alguém na sua vida. Deus vai preparar alguém, aleluia, uma pessoa na sua vida, nesse momento que você está passando de amargura. O 2.2, a amizade de Ruth, amigo de verdade. Ele chora quando você chora. Ele sorri quando você sorri. Ele se alegra na sua alegria. E ele se entristece na sua tristeza. Então Deus vai preparar pessoas que na dificuldade, na amargura, ele vai ser fiel ao Senhor. Ser fiel no pouco, que no muito eu, aleluia, te abençoarei. Fala da fidelidade. Uma pessoa fiel ao Senhor. 2.3. A convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A Bíblia vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus tem plano. Deus tem pensamento. Deus tem sentimento. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada. E o acordo feito facilita essa cumplicidade. Amós 3.3. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth
a não acatar e seguir com sua sogra. Foi o que eu disse. Pessoas vão entrar na sua vida e pessoas vão sair da sua vida. Deus vai colocar pessoas como Ruth, meu irmão, como Ruth, minha irmã, na sua vida, para lhe abençoar, para te dar direção, para te dar um conselho. Nós aprendemos com Jetro, conselhos, aleluia. Então Deus vai, essas pessoas que Deus está tirando, deixa, meu irmão, deixa Deus tirar. Deus está te dando um livramento. E Deus vai colocar pessoas na sua vida. Glória a Deus. Nós vamos aqui já para o ponto 3 da nossa lição. E nós vamos também aprender um pouquinho aqui. Ruth, ela decide ficar com Noemi. Perceba que Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth. Uma mulher viúva e sem filhos. Mas Ruth, ela decidiu ficar com Noemi. Noemi não tinha nada. Ela tinha perdido os filhos, já era viúva. Mas Ruth decidiu ficar. É uma mulher de decisão. Uma mulher de escolha. Uma mulher de pulso firme. Deus vai levantar pessoas, aleluia, em nome de Jesus, decididas. Pessoas que sabem o que quer e para onde quer ir. Ruth se mantém fiel a Noemi. Nós vamos perceber que órfão saiu da vida de Ruth. Porque pessoas vão entrar e pessoas vão sair da sua vida. Vai ter momento que vai ser o próprio Deus tirando pessoas da sua vida para te proteger, para te renovar, para mudar, para te dar direção. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te abençoar, em nome de Jesus. Ponto 3. O remidor. O remidor, do hebraico Goel, era um parente próximo, que segundo a lei mosaica tinha a responsabilidade de resgatar. Aqui nós vamos ver que Boaz é o nosso resgatador. Ou redimir uma família em situação de dificuldade. Fosse recomprado. Terras vendidas por necessidade. Levíticos 25, 25. Ou assegurando a continuidade da linhagem familiar. Ao se casar com a viúva de um parente, seus filhos. Deuteronômio 25, 5 e 6. 3.1. Boaz, o remidor. Boaz emerge como o remidor de Ruth e Noemi. Ele era o parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das duas viúvas, que estavam sem sustento, ele assumiu o papel do resgatador delas. Boaz não apenas recompra a herança de Elimeleque, garantindo a segurança material a Noemi, mas também se casa com Ruth, preservando o nome da família. E proporcionando para elas esse ato, reflete tanto um dever legal quanto um gesto de bondade, que destacam Boaz como uma figura da restauração, a esperança na vida de Noemi e Ruth. Então, o remidor apareceu no tempo da colheita, aleluia. Jesus vai aparecer no tempo da cevada, da colheita. Boaz é uma figura de Cristo, o remidor. No tempo da colheita, o remidor vai pagar suas dívidas. Lembra? Na cruz do Calvário, quando Jesus disse, tetelestai, quitado, você não deve mais nada. Ele pagou a nossa dívida. Tinha uma cédula que era ao contrário contra nós. Jesus cravou na cruz. Aleluia. Agora nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas, irmão, já que ele pagou, eu tenho que viver de qualquer jeito? Não. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Aleluia. Ruth não parava de trabalhar. Interessante isso, né? Ruth simboliza a igreja. Boaz simboliza, na tipologia, Cristo. Ruth, você percebia que ela não parava de trabalhar. A palavra do Senhor diz, meu pai trabalha até agora e eu também. Ruth representa a igreja. A igreja de Cristo, ela não pode parar.
Nós não podemos parar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Aquele que crê e for batizado será salvo. A ordem de Deus para a igreja. Levanta-te, olha, unge-te, veste a sua veste, lava-te no sangue do Cordeiro. E nós vamos perceber que Ruth, aleluia, ela se deitou nos pés de Boaz. Isso é muito interessante. Vamos avançar um pouquinho aqui. 3.2, Boaz e Ruth. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava nos campos dele, recolhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz dormia e se deitou aos pés dele, aleluia, cobrindo-se com o canto da sua manta. Ruth 3, 7, 9. Esse gesto era um pedido de humildade e respeito para que ele a redimisse, ou seja, a tomasse como esposa, para perseverar a linhagem do seu falecido marido. Então nós vamos ver que ela se deita aos pés de Boaz. Isso é um ato de adoração. Lembra que Maria estava nos pés do Senhor Jesus. Nos pés de Jesus tem cura. Nos pés de Jesus tem renovo. Nos pés de Jesus tem transformação. Lembra de Jairo, a mulher do fluxo de sangue? Quando o médico não diz, não tem mais jeito, ainda tem os pés do Senhor Jesus. Quando o advogado diz, é causa perdida, ainda tem os pés do Senhor Jesus. O melhor lugar para se estar é nos pés do Senhor Jesus. Só tem um lugar que todo mundo vai, aleluia, quando o negócio aperta, quando a crise chega. Só tem um lugar. Esse lugar se chama pés do Senhor Jesus. Aleluia. Eu ouvi isso de um grande ensinador. Eu fiquei maravilhado. Os pés do Senhor Jesus é o melhor lugar para se estar. Glórias a Deus. Vamos estar concluindo? 3.3. A recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o seu nome, o seu parente falecido. Ruth 4, 9 e 10. Assim Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica. No seu livro, do livro de Ruth, podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth, a restauração da vida de Noemi e a providência de Deus que guia toda a história. Aleluia. Deus está preparando as bodas do Cordeiro. Ele está preparando a igreja para o casamento. Lembra que eu falei? Para a igreja se levantar, se ungir e se vestir por causa do casamento. Deus está preparando as bodas do Cordeiro. Boaz estava se preparando para a colheita de Deus, uma colheita espiritual. O tempo da colheita está chegando, meu irmão, na sua e na minha vida. Desse casamento gerou um filho, que foi Obed, avô do rei Davi. E Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Olha a nossa conclusão. A história de Noemi e Ruth, ao encontrar Boaz, tipifica a figura de Cristo, que fez por nós. Ele é o nosso resgatador, o remidor que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos e ele nos encontrou. Lucas diz que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, lhe deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, através da morte e ressurreição de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. Nós éramos inimigos, filhos da ira, desobedientes como os outros também. A Bíblia diz
que nós estávamos mortos, em Efésios 2, por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos. Nós éramos filhos das trevas, desobedientes. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou, aleluia, e nos fez, aleluia, estar com Jesus. E quando nós cremos, nós passamos da morte para a vida. Agora nós cremos, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos por adoção. Ele nos adotou. Glória a Deus. Não se esqueça, meu irmão, meu. Se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilhe. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.